podcast é um meio de comunicação da internet, parecido com um programa de rádio em que pode ser ouvido pelo celular ou computador, gravado em formato de episódios em áudio e transmitido online. Esses episódios podem ser gravados de vários jeitos, usando apenas um celular conectado na internet ou em um estúdio profissional. Alguns até gravam em vídeos. Pode ser ouvido pela internet a qualquer hora por meio do celular ou do computador, com temas e durações variadas. São gravados por uma ou mais pessoas que podem falar sobre tudo, desde jogos ou notícias. Contam com a vantagem de ser escutados quando a pessoa desejar. Os ouvintes podem escutar podcast quando estão fazendo uma viagem, no trânsito. Você pode utilizar ele quando estiver estudando, limpando a casa, na fila do banco, na academia. Basicamente, pode ser ouvido enquanto se faz alguma outra atividade. É muito útil, principalmente porque podemos aprender coisas novas para quem quer se manter informado sobre futebol, tecnologia, jogos, aprender a fazer maquiagens e muito mais. O podcast pode ser ouvido em várias plataformas, em sites como o G1, como o Anchor e o Spotify, ou até mesmo no YouTube. Você pode escutar mesmo estando offline, além da facilidade em que os conteúdos podem ser baixados para os aparelhos celulares, o que ajudou na sua popularização. E aí, gurizada, vocês estão bom ou não? Eu sou Keiciane e esse é o SJT Podcast, o podcast da Escola São Judas Tadeu. Oi, meu nome é Isabela e hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é podcast e por que ele pode ajudar no aprendizado. Oi, meu nome é Arielle e nesse episódio vamos entender por que começaram a surgir tantos podcasts atualmente. Os alunos da Escola São Judas Tadeu acreditaram nas oportunidades de recursos, aceitaram participar da criação de um podcast, o SJT Podcast. O recurso é trabalhado em conjunto com as atividades corriqueiras, sendo usado como forma de contribuir para o desenvolvimento dos alunos e compartilhar os trabalhos realizados pelos mesmos. Em entrevista para a reportagem do 8º ano, as alunas Isabela, Keice e Arielle, que já participaram das gravações do podcast, falam um pouco da experiência com esse tipo de meio de comunicação. Nosso podcast é falar sobre assuntos que nós conhecemos. Tem mais o conhecimento para a gente poder expressar nossas opiniões e interagir mais entre quem está fazendo, né? Tipo, o último que a gente fez foi falar sobre as variações linguísticas e a importância das redes sociais nas nossas vidas e o que elas nos oferecem, o que pode trazer de melhorias pra gente. O nosso podcast é feito em áudio e não em vídeo como a gente vê pelo YouTube. O primeiro passo para fazer um podcast é a gente tentar entender o assunto. E aqui na escola a gente acaba fazendo textos para, na hora que a gente for apresentar o podcast, gravar no caso, a gente já ter noção do assunto. Por ser uma ferramenta nova para a educação, as alunas expressam como é a sensação de gravar um podcast e de como esse trabalho se torna importante tanto para elas quanto para a escola. Eu vejo que é importante para mim, para ter um conhecimento mais sobre as coisas. E eu vejo que é importante para a escola, para eles verem um pouco do nosso trabalho. A sensação é boa, eu gosto, tipo assim, eu tenho mais conhecimento e sei mais sobre a opinião dos meus colegas que estão fazendo podcast comigo. Além do podcast ser algo novo na escola, né? Tipo, as pessoas estão tendo conhecimento sobre isso agora, porque atualmente a tecnologia está fazendo parte da nossa vida. Nós utilizamos ela para diversas coisas. E para a escola é importante que não só nós, alunos em sala de aula, vamos ver esse trabalho, como outras pessoas também, outras salas e
fora da escola também, quem tiver o interesse de ouvir o podcast e saber mais sobre o nosso trabalho que a gente faz, a nossa opinião sobre o assunto. E é isso. Na hora que a gente está gravando o podcast, dá um pouco de nervosismo, mas no final isso ajuda bastante, porque a gente aprende a se comunicar e também no final a gente vê o nosso trabalho e se sente muito orgulhoso.